Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, começando a semana, segunda-feira importantíssima para o Fluminense, que enfrenta o São Paulo logo mais, jogo em São Paulo, no Morumbi. Gente, o Flu tá no Z4, tá na zona do rebaixamento, campeão da América. Como é que pode um negócio desse? Tem que pontuar, se não pontuar essa noite, vai ficar papo aí de 2 semanas dentro do Z4. Já pensou? Eu vou explicar essa história daqui a pouco e falar sobre o time, sobre a escalação do Fernando Diniz. Mistério total, mas quais são as possibilidades mais prováveis para essa noite? Vou falar disso, vou trazer notícia envolvendo, inclusive, John Kennedy. Joga ou não joga? Mas olha, o retrospecto recente, fora de casa e contra o São Paulo, não é nada bom não, vem ver. Tapete vermelho, tapete grená para você aqui no canal Ilan FC. Já se inscreve, já deixa o seu like, é tudo muito importante para mim, tanto inscrição quanto like, é 0800, mas se ajuda muito o meu trabalho fazendo isso. Tá bom, galera? Olha aqui, galera, São Paulo e Fluminense essa noite, 8 da noite no Morumbi, meus amigos. E aí, tá tranquilinho, tá confortável aí no Z4? Não tá não, né, gente? Sexta rodada. Nem todos os times jogaram ainda, e o Fluminense já está na 17ª posição, claro que tem times com jogos adiados, e já está desconfortável, apenas 5 pontos em 5 jogos, e o Fluminense essa noite tem que vencer para respirar bem no campeonato, né? O empate já tira o Fluminense do Z4, mas uma vitória seria fundamental. Lembrando que se o Fluminense não vencer, ele fica aí até 2 fins de semana, daqui mais 2 fins de semana, dentro do Z4. Por quê, Ilan? Porque no fim de semana que vem a partida seria contra o Juventude. E, naturalmente, por conta da tragédia no Sul, infelizmente, esse jogo está adiado. Seria no Rio, seria no Maracanã. O Fluminense não joga, então, no fim de semana que vem. Ou seja, se não pontuar hoje, só vai tentar pontuar de novo daqui 2 semanas, na outra rodada, né, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque a 7ª ele não vai jogar, vai ser adiado. Já está adiado. Então, ficaria pelo menos aí umas 2 semanas inteiras dentro ali, ó, se afogando dentro da zona do rebaixamento. Não é nada confortável, né, galera? E qual foi a última vez que o Fluminense venceu o São Paulo jogando no Morumbi? Faz pouco tempo? Mais ou menos, né, gente? Foi em 2019, olha aí, ó. Tá na matéria do GE. Foi no reencontro com o Diniz. Diniz era técnico do São Paulo e tinha deixado o Fluminense pouco tempo antes. Foi 2-0, gols do Digão e do Marcos Paulo. Aquele Marcos Paulo que depois aí acabou indo parar no próprio São Paulo, né, recentemente. Esse jogo aqui marcou o reencontro, por exemplo, naquela época, de Marcão e Fernando Diniz. Olha a foto dos dois aí. Agora, claro, estão trabalhando de novo no Fluminense. O Marcão, ele, Marcão Seleção. Era técnico do Flu depois que Oswaldo de Oliveira tinha sido demitido, fez gesto para a torcida. Lembra disso? Pois é, essa confusão toda em 2019. O Fluminense estava na zona do rebaixamento, quando foi enfrentar o São Paulo lá, e venceu por 2-0, comandado pelo Marcão. Olha o Marcos Paulo aí do lado do Caio Henrique. Saudade do Caio Henrique, né, galera? Marcos Paulo comemorando o gol do Fluminense contra o São Paulo no 2-0. Os 2 gols foram feitos no primeiro tempo. E com aquele resultado lá, no Morumbi, o Fluminense conseguiu sair daquele momento da zona do rebaixamento e se livrou. Se livrou do descenso no fim de 2019. Tinha ficado bem mal pontuado, né? Estava muito mal colocado com o Diniz naquela época, em 2019, quando o time até jogava bem, criava muito, mas não conseguia fazer os gols. Era um outro time, uma outra época, mas olha como faz tempo. Essa última vitória foi lá em 2019 contra um São Paulo, dirigido, curiosamente, pelo próprio Fernando Diniz, jogando no Morumbi. Pois é, galera, e por que o Fluminense, afinal de contas, está com essa dificuldade toda de ganhar fora de casa? Porque não é recente não, galera. Quer ver? Olha só como é que está o Fluminense no retrospecto recente, jogando o Campeonato Brasileiro fora dos seus domínios. Fluminense em 2023 e 2024, está aí na matéria do Netflu, só venceu 3 jogos longe do Rio, né, no Campeonato Brasileiro inteiro de 2023 e agora nas 5 primeiras rodadas de 2024. Até a imagem do jogo contra o Corinthians, recente, que o Fluminense perdeu, tomou um balaio de 3-0 jogando lá em São Paulo. E olha aqui os jogos de 23 e 24. O Fluminense só teve 3 vitórias em 19 jogos. 19 jogos fora, só venceu 3. Bateu América Mineiro, Cruzeiro e Santos, claro, tudo no ano passado.
Porque esse ano o Fluminense já enfrentou Bahia e Corinthians e perdeu os 2 jogos. Então, gente, o retrospecto recente fora do Maracanã, fora do Rio de Janeiro, é muito ruim. Então, o Fluminense vai ter que passar por cima de atuações pouco convincentes em 2024, foram raríssimas, até fez um jogo razoavelmente bom contra o Atlético Mineiro recentemente, mas abriu 2-0 e tomou um empate. Fez um jogo razoável contra o Sampaio Correia, né? Não estou me referindo a jogos fora de casa, embora esses 2 tenham sido, inclusive, fora do Rio. Foram em Cariacica, o Fluminense como mandante contra o Atlético, mas o jogo não foi no Rio de Janeiro. Mas estou falando de atuações agora de uma forma geral. O Fluminense ainda não conseguiu estabilizar, né? Ganhar uma consistência, uma regularidade que nos dê confiança. É um jogo muito preocupante essa noite contra o São Paulo. Eu vou falar já sobre a escalação, né? Que o Diniz resolveu fazer mistério absoluto. Tem várias opções, porque tem desfalques, tem muitas possibilidades, inclusive chance de poupar jogadores. Agora, claro, que isso tudo aí impacta na confiança do torcedor, né? E qual é a confiança do torcedor e dos apostadores para essa noite? Vou mostrar para vocês, gente, como é que estão as odds, né? Lá na 1xBet, 1xBet que apoia aqui o nosso trabalho, que patrocina esse conteúdo, uma das maiores casas de apostas do mundo, uma das mais confiáveis, patrocinadora do Barcelona, do Chelsea, de grandes clubes europeus, patrocinadora do Campeonato Brasileiro, e também na 1xBet, usando o meu link aqui, o primeiro link na descrição desse vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo, primeiro link, e também no comentário fixado, você usando o meu código, tá aqui ó, do lado, ILANFC, ILANFC tudo junto, maiúsculo, você usando o código ILANFC, na hora que você se registrar pelo meu link, você ganha 100% em cima do seu primeiro depósito, né? Se depositar R$10, você passa a ter 20, depositar 50, passa a ter 100, depositar 300, vai ter 600, e assim por diante, até R$1.620, você dobra o seu valor usando aqui o primeiro link na descrição ou no comentário fixado e usando o meu código ILANFC. E aí tá bom para apostar. Olha aqui, São Paulo e Fluminense, São Paulo pagando 1,74, para quem acertar, vitória simples do São Paulo. Logo aqui do lado, tem o empate pagando 3,65 e o Fluminense, para quem apostar só no Fluminense, qualquer placar, apostei no Fluminense, postou R$10, vai praticamente multiplicar por 5, 4,92. Botou 10, vai ganhar praticamente R$50, vai ganhar mais de R$49. Se você quiser apostar no empate e Fluminense, marcar um duplo, aí lá não sei se o Fluminense vai ganhar, mas vou apostar no empate e no Fluminense. Marcou empate e Fluminense, 2,12, ou seja, vai mais do que dobrar a sua aposta. Então, tá bom de apostar no Fluminense hoje, né? Não sei se dá para estar tão confiante, mas vai na 1xBet, usando aqui o link, primeiro link aqui na descrição, que você tem chance de fazer uma fezinha hoje e, quem sabe, ganhar um trocado com a vitória do Fluminense. Mas será que vai ter vitória? Fernando Diniz está cheio de dúvidas. Fechou muito a escalação, mistério completo para essa noite. E ele tem desfalques, né? Paulo Henrique Ganso está suspenso, Douglas Costa machucado, Renato Augusto machucado, fora aqueles que já estão fora há um tempão, Thiago Santos e Gabriel Pires, por exemplo, que voltaram a treinar com o time, não viajaram, não estão em São Paulo, não estão disponíveis nem para a zaga, nem para o meio-campo. Gabriel Pires vai voltar a jogar quando, hein, gente? É a grande questão. Mas, enfim, então tem dúvidas para o jogo de hoje à noite, ou, obviamente, já deve saber qual o time que vai colocar em campo, mas blindou muito bem dessa vez a escalação. Então, o time a gente só vai saber 1 hora antes. Quais são as possibilidades mais prováveis para hoje à noite? No meio-campo, sem Ganso e sem Renato Augusto, o Diniz tem como possibilidade mais forte botar em campo Martinelli, Alexander e Lima. Essa é a chance maior, né? Não quer dizer que vai ser isso, mas o favorito à vaga do Ganso é o Alexander jogando como segundo volante. No ataque, ele tem 2 possibilidades principais. Ou ele vai... Douglas Costa está fora, né? Ou ele vai com Marquinhos, Germancano e Arias, né? Que era o titular, era o ataque titular até bem pouco tempo atrás. Ou ele vai com Arias, Germancano e Keno, que aí era o ataque titular na final da Libertadores, né? Era o ataque titular no começo do ano. Repetindo, Arias, Germancano e Keno. Mas essa hipótese é menos provável, porque o Keno está voltando de lesão, ainda não voltou a jogar, né? Teve lá no banco de reservas contra o Colo-Colo, mas não entrou em campo. Então o Keno não está em plena forma ainda, é mais provável que a gente veja Marquinhos, Germancano e Arias. Caso o Keno seja escalado, aí o Marquinhos jogaria na lateral direita, né? Porque se o Marquinhos for atacante, entra o Guga na lateral. Se o Marquinhos não for atacante, jogar o Keno, aí o Marquinhos vem para a lateral, sai o Guga. Outras possibilidades ali na defesa do Fluminense. O Diniz pode até poupar jogadores, principalmente os mais veteranos, depois do jogo muito desgastante que aconteceu lá no Chile
contra o Colo-Colo, e o Fluminense joga de novo quinta-feira agora contra o Cerro Porteño no Maracanã, né, gente? Então tem jogo daqui a 3 dias. Pode ser que ele poupe jogadores, e entre os favoritos a serem poupados, em geral, estão jogadores mais veteranos. Leia-se, Marcelo, Germancano e Felipe Melo. O Felipe Melo, gente, eu acho que deve jogar, por quê? Porque quinta-feira ele não joga, está suspenso, não pode enfrentar o Cerro Porteño. E se o Felipe Melo for a campo essa noite, detalhe, 100º jogo com a camisa do Fluminense, deve até ser homenageado de alguma forma no início da partida, ganhar uma placa, alguma coisa assim, mas será o 100º jogo do Felipe Melo com a camisa do Fluminense essa noite, se ele começar jogando, ou se ele entrar em campo. Se o Cano for poupado, aí o John Kennedy, que foi reincorporado, né, voltou a treinar ontem, adiantei a notícia aqui no sábado à noite, mas foi reintegrado, saiu daquele castigo, viajou. Se o Germancano não jogar, for poupado, tem chance até do John Kennedy ser titular essa noite. E claro, se o Marcelo não jogar, o Diogo Barbosa, naturalmente, seria o seu substituto. Enfim, gente, uma colcha de retalhos, um quebra-cabeça que o Diniz vai ter que montar para essa noite. Né? A gente vai saber a escalação só uma hora antes, mas claro, o fundamental, o principal é vitória Fluminense. Fluminense precisa vencer ou, no mínimo, pontuar. Se vencer, vai para a 9ª colocação, sai da 17ª para a 9ª colocação, toma o lugar do próprio São Paulo, que hoje é o 9º colocado. O Fluminense ultrapassaria o São Paulo em caso de vitória, e se vencer por 3 gols de diferença, quem sabe, né? Pode assumir até a 8ª posição. Vencendo por 3 gols hoje, toma o lugar do Palmeiras e fica em 8º lugar. Aí é sonhar demais, né, galera? E com o empate, o Fluminense já dá um bom salto, já sai da zona do rebaixamento e iria para 13º lugar. Seria ótimo, no mínimo, um empate, porque, repito, se não pontuar, o Fluminense vai ficar aí praticamente 2 semanas enterrado no Z4. Seria nada agradável isso aí, né, galera? Bota o comentário aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Antes do jogo hoje, 1 horinha e pouco antes do jogo, eu entro aqui ao vivo com vocês para fazer uma live, para a gente reagir juntos aqui à escalação do Fluminense. E claro que depois do jogo, a melhor live, aquela que não tem pano, é comigo aqui no canal Ilan FC. A gente se encontra mais tarde. Like, comentário, se inscreve. Até mais tarde, galera. Valeu.